amém, em nome de Jesus. Deus colocou uma palavra no meu coração neste dia, eu gostaria de compartilhar com vocês, que vai falar quando Deus, ele convocou a Gideão, uma pessoa totalmente improvável. E ele, por muitas das vezes, ele teve medo. Ele teve medo porque ele olhava simplesmente para isso, para a quantidade. Mas ele não olhava para aquele que tinha chamado ele. Aquele que pouco se importa com o que nós temos, porque é Ele quem nos dá. Ele nos dá a condição para vencer as nossas aflições, as nossas dificuldades, as batalhas que vamos enfrentar. Sim, meu irmão, porque nós diariamente temos que enfrentar batalhas, situações difíceis, mas nós sabemos que em todas elas nós vamos sair vencedores, porque foi assim que aconteceu com Gideão. E a palavra vai contar em Juízes, a partir do capítulo 7, do versículo 2, vai dizer: o Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso eu não vou deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Giboa e volte para casa. Deixa eu te dizer uma coisa. A glória sempre será de Deus. Quando Ele olhar para a minha vida e para a tua vida, que algo que Ele colocar nas tuas mãos, a glória será para você, Ele vai puxar um freiozinho e vai tentar te fazer entender que a glória primeiramente é para Ele. Ele vai te entregar, mas a glória será de Deus. Ele olhou para Gideão e disse: tem gente demais aí. Eu não quero que você e as pessoas pensem que você venceu pela quantidade de homens que você tinha nessa batalha. Mas eu quero que eles olhem e vejam o sobrenatural, que não tinha como um homem sair vencedor de uma batalha dessa com a pouca quantidade de pessoas que tinha. Só podia ter sido Deus. E ali ele disse: anuncie o povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Giboa e volte para casa. Deus não queria pessoas temerosas, com medo não. Queria pessoas exatamente confiantes, que seguissem adiante e não ficassem temerosos, porque eles tinham que confiar naquele que chamou, naquele que colocou no meio da batalha. E pessoas precisavam ser confiantes, porque o número seria pouco de pessoas que iria. E quando eles olhassem para aquela quantidade de pessoas com quem eles iam guerrear, poderia ser que eles fraquejassem. Poderiam ser que ali aquela pequena quantidade de pessoas que estava ainda se tornasse menor. Por isso ele teve o cuidado de dizer: quem tiver com medo, que volte para casa. E dando continuidade, Gideão anunciou, e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. 22.000 tiveram medo e voltaram. Ficou apenas 10.000. Preste atenção. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas se você estiver com medo de atacar,
Desça até o acampamento deles e leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Veja só, preste atenção. 300 homens ficaram apenas com Gideão. E Deus sabia que ele ia ter medo. Sabia que ele ia temer. Quando ele olhasse aqueles milhares e milhares de pessoas que ele tinha que atacar, ele apenas com 300 pessoas, ele ia temer. Ele ia ter medo. Mas veja só o cuidado que Deus tem com minha vida e com tua vida, e Ele não entrega nada na tua mão sem que você esteja capacidade, ou sem que você esteja totalmente alicerçado e confiante naquele que te chamou. Meu irmão, minha irmã, neste dia não temas situações da tua vida. Não temas. Só confie naquele que te chamou. Só confie no teu Pai. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabia que Gideão ia ficar com medo. Com medo da dificuldade que podia vir, com medo da quantidade de pessoas. Mas ele teve o cuidado e ainda disse, se você ficar com medo, leve o seu ajudante e vá ouvir o que aquele povo está falando. O povo que o povo de Deus ia atacar. E assim Gideão fez. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo e ele dizia, preste atenção que Deus colocou um sonho naquele povo, para que Gideão ouvisse o que aquele sonho queria dizer. Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca, ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse, levantem-se. O Senhor Deus entregou o exército dos midianitas na mão de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. Aleluia, glória a Deus. Eu estou toda arrepiada aqui sentindo a presença do Senhor. Sentindo a presença do Senhor. Veja a força que Deus deu para Gideão. O quanto aquele homem se motivou quando ele ouviu da própria boca dos inimigos o que Deus estava entregando na mão dele. Deus estava falando com Gideão, mas ele ainda queria mais provas, porque a impossibilidade na vida dele era muito grande. Era muito grande, meus irmãos. A dificuldade era grande. E ele temia, não tão somente pela vida dele, mas pela vida daqueles homens, dos 300 homens que estavam com ele. Ele temia. Por isso, neste dia, não se sinta inferior por questionar algumas coisas ao Senhor. Não se sinta incapaz. Não tema acusações. Gideão, escolhido do Senhor, também questionou a Deus algumas coisas que estavam acontecendo. Algumas coisas que Deus falava para ele fazer. Ele se sentia incapaz no meio da sua família, alguém como ele ser escolhido para algo, para fazer algo. Ele se sentia incapaz, mas Deus cuidou de Gideão. Ele falou para Gideão ir com a pequena quantidade de pessoas, com aquilo que ele tinha pouco, e eu falo para você aqui, aquilo que você tem pouco na sua mão, vá com essa quantidade, se assim o Senhor mandou. Se assim o Senhor mandou. Só confie em quem te chamou. O Senhor, ele vai sinalizando para você. E sim, ele pode te sinalizar com sonhos também.
Tem pessoas aqui que o Senhor sinaliza com sonhos, revela sonhos, para que você entenda que é você mesmo, que foi Deus mesmo quem falou com você. É o Senhor que está falando com você, que está direcionando a sua vida. Por quantas vezes o Senhor me revela em sonhos aquilo que vai acontecer muito tempo lá na frente. E muitas das vezes eu só vou entender aquele sonho quando eu vivo a situação. E ali eu digo, Deus me mostrou o que ia acontecer. Deus me mostrou exatamente o que ia acontecer. Muito tempo depois. Mas se nós entendêssemos o mundo espiritual, Deus quer nos dar um sonho para que entendamos exatamente naquele tempo. Mas muitas das vezes não é para aquele tempo, é para um tempo oportuno, em que o Senhor vai sinalizar. Porque muitas das vezes que Deus nos dá um sonho, muitas das vezes, preste atenção, não é algo literal. Se algo vai acontecer na sua vida, vamos supor uma promoção, uma compra de algo, que Deus vai te dar algo, Ele não te mostra exatamente como é aquela coisa. Lembre que o rei chamou a Daniel para interpretar o sonho. Eram simbologias. Aparecia outras coisas no sonho que queria dizer outras coisas. E somente quem tem o discernimento de entender, quando Deus ele dá o discernimento, ele pode compreender. Geralmente quando Deus ele fala comigo em sonho, eu já compreendi. Quando ele coloca bebê, não quer dizer que seja para você, mas pela experiência que eu tenho com o Senhor, com coisas que já acontecem na minha vida. Quando eu sonho comigo grávida, que eu sei que não há possibilidade de eu engravidar, que eu estou para dar à luz. Geralmente é sobre o chamado que Deus tem na minha vida. Aquilo que eu estou gerando, que Deus está gerando dentro de mim. Entende? Por muitos anos eu sonhei grávida. Por muitos anos eu sonhei de frente a uma igreja grávida. E eu olhava, teve um sonho em que Deus me deu, em que eu olhava, eu estava de frente à porta de uma igreja. Eu nem pregava ainda, não falava da palavra de Deus. E eu estava de frente à igreja grávida, uma barriga enorme. E eu via pessoas entrando, pessoas saindo da igreja. E eu conhecia aquela igreja. E eu tentava entrar, mas eu não conseguia. E ali uma pessoa chegou para mim e disse: irmã, o pastor quer falar com você. E eu dizia: eu sei, mas eu não estou conseguindo entrar. E eu olhava para a barriga e eu sabia que não conseguia entrar porque eu estava grávida. E ali eu acordei daquele sonho. Não, ela ainda dizia assim: ele quer te entregar um papel. Eu disse: eu sei, mas eu estou grávida, eu não consigo. E ali eu acordei daquele sonho. E depois Deus me mostrava outros sonhos com gravidez. E depois de tudo que eu vivo no Senhor, eu lembro que eu ainda estava grávida. Eu ainda não estava pronta. Eu ainda estava gerando aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Não tinha chegado a época de nascer. Entende? Deus, ele nos sinaliza em sonhos aquilo que ele pretende sobre a tua vida. Aquilo que ele quer colocar na tua vida, nas tuas mãos. Outra vez eu sonhei dirigindo um carro. Sempre quando eu sonho dirigindo um carro, a não ser que alguém aqui seja motorista de ônibus, alguma coisa assim, aí Deus pode estar falando uma outra coisa com você. Esse carro representa o meu chamado. Eu já sonhava dirigindo um carro. E teve uma vez que eu estava pela via, do lado de uma praia, e eu dirigindo um carro. E ali, quando eu olhava para trás do banco traseiro, eu vi uma criança. Sofia, eu vi uma criança sentadinha, balançando os pés na cadeira. E eu olhava e era como que eu estava muito feliz dirigindo aquele carro. E fazia muito tempo que eu tinha tirado minha habilitação, eu já não estava mais dirigindo o carro. Desde a minha primeira filha que eu tive, eu peguei um medo e eu não quis mais dirigir.
E Deus estava me mostrando, depois eu fui entender, que eu iria viver o chamado dele e ia levar o bebê comigo, a obra que o Senhor colocou de responsabilidade a mim. Eu estava muito feliz dirigindo aquele carro, levando a obra do Senhor. O Senhor já teria me capacitado, mas tudo isso Ele me mostrou antes de acontecer. E com o passar do tempo que o Senhor foi me dando discernimento disso, sabe? Se eu estou falando isso aqui para alguém é porque o Senhor está falando com alguém em sonho. O Senhor já está sinalizando algo para a tua vida em sonho que Ele vai fazer com a tua vida. Para pessoas aqui sonhadoras, Deus está colocando sonhos. Entenda o que Deus está falando com você neste dia. Entenda, abra o teu discernimento, peça a Deus para te dar sabedoria, para saber qual a direção que o Senhor está te dando neste dia. Mais recente, há pouco tempo, há 1 ano e meio, eu saí do meu trabalho para tomar conta das minhas filhas. E ali, eu estava super confusa, porque eu sempre trabalhei. 2 anos da minha vida trabalhando, sempre trabalhei, sempre fui independente. E eu fui colocada numa situação por Deus em que eu não podia mais trabalhar. Eu engravidei, tive minha segunda filha, não tinha com quem deixar ela. E o Senhor colocou no meu coração de eu tomar conta delas. E ali o Senhor me deu a ousadia de sair e ir para dentro da minha casa, viver com aquilo que o Senhor ia me dar. E até aqui o Senhor vem me sustentando com o maná dele do céu, porque é muito difícil, todos nós sabemos como é difícil uma pessoa só trabalhar dentro de uma casa. E quando se tem 2 crianças pequenas, se torna mais difícil ainda. Mas eu entendi que era o tempo para isso acontecer. E eu vim para dentro da minha casa. Só que eu fiquei confusa, meu Deus, eu nunca fiquei sem ter, eu mesma sem ter, precisar de alguma coisa e fiquei com muito medo, assim como Gideão ficou com medo. Ele sabia que Deus estava com ele, mas ele temeu. E ali eu comecei a questionar o Senhor, Senhor, como vai ser, meu pai, o que vai ser, meu Deus, vai faltar. Eu tenho certeza que vai faltar, porque eu e ele trabalhando já era difícil, e só um. Mas Deus, eu comecei a perguntar muita coisa ao Senhor. Será que o Senhor quer que eu empreenda, faça alguma coisa de dentro de casa, trabalhe com alguma coisa, mas eu não sei fazer nada, eu não sei fazer unha, eu não sei mexer em cabelo, o que eu vou fazer, meu Deus? E com 2 crianças, com a bebê. E a única coisa que eu fazia era a palavra de Deus, eram os vídeos. Mas nunca ganhei nada por eles, por isso que eu fiquei tão confusa. E o que aconteceu foi que de tanto eu questionar o Senhor deu um sonho para minha mãe. Minha mãe nem sabia o que eu estava questionando ao Senhor. E no outro dia, minha mãe fala comigo e diz assim: eu tive um sonho estranho com você. Veja se você entende isso. E aí ela disse que sonhou que eu tinha uma filha, mas essa filha tinha 12 anos e não eram as minhas filhas. E o pai dessa criança, que não era meu marido, era como se fosse o pai, era um homem muito rígido. Rígido assim, ele queria todo o tempo que eu tivesse o olho focado naquela criança. Não, ele dizia assim: não olhe para outra coisa, preste atenção nessa criança. Você tem que prestar atenção nessa criança. É só para essa criança. E ali ela me contava isso, e ali eu já, na mesma hora, eu entendi Deus me respondendo. Você prestou atenção que quando Deus fala comigo sobre a obra dele, ele fala com criança? E ele, esse homem que se dizia meu marido, era Deus. E Deus dizia: eu coloquei uma criança para você tomar conta, e ela já tem 12 anos, ela já está crescidinha. Não tire o olho dessa criança. Você está aí dentro de casa para olhar essa criança. E essa criança é a obra do Senhor que Ele colocou nas minhas mãos. São exatamente os vídeos que eu faço pela internet. Os vídeos que eu
coloco nesse aplicativo e em outros aplicativos. E era isso que o Senhor estava me direcionando, que não era para me fazer outra coisa a não ser tomar conta da criança, que era a obra do Senhor que Ele depositou nas minhas mãos. E assim eu fiz. Se isso me daria algum retorno, 1 ano e meio se passou e não. Mas até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor vem me sustentando com o maná do céu. E é a mesma coisa que Ele vai fazer com tua vida. Quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele cuida de uma forma sobrenatural. Ele cuida de uma forma sobrenatural, em que muitas vezes não entendemos. Eu temi, eu tive medo, mas eu prossegui. 1 ano e meio se passou e aqui estou eu. Por isso, meu irmão, neste dia, se ouvires a voz do teu Deus, do teu Senhor, te direcionando a tua vida para algo, não tema. Mesmo que seja algo improvável, que você duvide, que você não acredite, que pessoas não acreditem em você, vá e faça. E preste atenção nos sinais que Deus te direciona. Preste atenção nos sinais que Deus dá. Ele vai a cada dia da tua vida te direcionando. A partir do momento em que você ora, coloca o seu joelho no chão, pergunta coisas ao Senhor. Ele tem todo o cuidado de te ajudar, de te direcionar no caminho que Ele já escolheu para você seguir. Se é um momento de você sair de um lugar e ir para outro, de um trabalho e ir para outro, de permanecer em um lugar, Ele vai te direcionando a cada momento da tua vida, para que você viva não tão somente os teus sonhos, os teus projetos, mas os projetos do Senhor. Porque tudo na nossa vida há um propósito. Todas as coisas há um propósito do Senhor. E a minha filha, a segunda filha, foi um propósito do Senhor. Um propósito de Deus, porque eu almejava outras coisas. Eu almejava outras coisas. Jamais eu sairia do meu trabalho para viver o que eu vivo hoje. Jamais. Se Ele não tivesse planejado essa criança para mim. Porque eu tinha uma filha já de 7 anos em que eu nunca deixei de trabalhar para ficar com ela. Minha sogra é quem tomava conta dela. Só que quando eu me vi grávida da segunda criança, 1 ano antes o Senhor... Sofia... 1 ano antes, o Senhor me revelou que Ele ia mandar aquela criança. 1 ano antes, eu estava num círculo de oração e um pastor tinha tido uma visão com umas pessoas ali. E ele disse o seguinte: Deus está me sinalizando que pessoas aqui querem ter filhos. E eu quero que essas pessoas venham aqui para o centro da oração, que eu quero orar por vocês, porque Deus vai dar. Só que eu não me movi, não fui, porque eu não queria, eu não pretendia. Não tinha condição de eu ter uma criança. E o que aconteceu foi que quando terminou aquela oração, que eu já estava me despedindo, ele olhou para mim e fez: irmã, eu te vi na visão. E eu me surpreendi, eu disse: Ele disse: sim. A irmã estava segurando um bebê nos braços. Deus quer te dar mais um filho. E eu disse: amém. Se Ele quiser me dar, Ele vai me dar, mas eu não vou fazer por onde. Porque não é esse os planos para mim no momento. Não tenho condição de sair do meu trabalho para tomar conta, nem minha sogra consegue tomar conta de 2 crianças. E 1 ano se passou, 1 ano, foi em novembro de 2019, em novembro de 2020, eu me surpreendi com uma gravidez. E no mesmo instante eu me lembrei do que aquele homem tinha falado. Que aquilo que Deus promete se cumpre independente da nossa vontade ou não. Ou do tempo, independente. É no tempo do Senhor. E que através daquela gravidez, depois que eu tive ela, que eu fiquei de licença em casa, eu não me via deixando ela com ninguém. Não me via deixando ela numa escola, numa creche. Deus colocou uma vontade dentro do meu coração de eu tomar conta das minhas filhas, e assim estou eu. Ele é quem muda corações. Ele muda as situações.
Ele faz com que tudo coopere para o bem dos que amam ao Senhor, segundo o seu propósito, segundo aquilo que Ele tem na nossa vida. Por isso, neste dia, vocês que estão aqui, neste momento, Deus está te sinalizando algo sobre a tua vida. Eu não sei o que é. Não sei o que é que você sonha. Não sei se os teus sonhos estão alinhados com os propósitos de Deus. Mas eu creio, meu irmão, que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Que neste dia você possa entregar tão somente tudo nas mãos de Deus. Porque tudo que você viver em Deus será 10 vezes melhor do que aquilo que você almeja. Mas se você tem um sonho, o seu próprio sonho estiver alinhado com o Senhor, não tema, não tenha medo de prosseguir. Continue caminhando, continue buscando, porque o Senhor entregará nas tuas mãos. Deus fala para alguém que está aqui neste momento que Ele vai entregar algo na mão de vocês. Algo que vocês sonham, que vocês lutam, que vocês buscam. Pedem ao Senhor, Ele vai entregar. Ele vai entregar nas tuas mãos. Você receba, porque o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Assim como eu tenho sonhos que eu já coloquei nas mãos do Senhor. E eu creio que são os mesmos sonhos do Pai. É o mesmo sonho que Ele tem para a minha vida. Eu creio nisso. Porque até aqui a direção do Senhor está caminhando para esse sonho. A direção da minha vida está caminhando para esse sonho. Até aqui Ele não fechou a porta. Ele fechou a porta de um trabalho em que eu amava trabalhar. Eu amava trabalhar. E deixa eu te dizer mais um sonho. No decorrer desse tempo, eu tive dúvidas. Tive dúvidas se era só por um tempo para mim estar em casa. Se seria só por um tempo e depois o Senhor ia mostrar que chegou o tempo determinado de eu voltar. Mas o Senhor me respondeu essa semana que não chegou o tempo ainda. Porque eu tentei. Deus me mostrou em sonho alguns meses atrás em que eu ia tentar voltar a trabalhar. Mas Ele não ia abrir a porta ainda. Eu sonhei uma vez em que estava à noite e eu estava de frente a uma escola. E quando eu tentava entrar naquela escola, o portão estava fechado para mim. Mas eu encontrava uma mulher na rua, era como se eu conhecesse essa mulher. E ela segurava a minha mão, tentava abrir o portão e ela era diretora daquela escola, mas nem ela conseguia entrar comigo. E ela gritava, um homem aparecia na janela e ela dizia, abre, ela tem qualificação para entrar. E ele de lá dizia, não posso abrir. E o sonho acabou. E quando foi essa semana, por incrível que pareça, me bateu a vontade de tentar entrar na empresa em que eu tinha saído. Quis ver qual era a direção, se aquela porta ia se abrir. E ali eu falei com a gerente de lá, que era muito minha amiga. E ela, eu vou ver sim, porque a gente sempre pega esse funcionário. E ali eu pensei, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Mas, o que aconteceu? 2 dias depois ela manda mensagem para mim e diz, ela não disse que não deu certo, ela só disse assim, eu falei com o RH e ele me disse, preste atenção, ele me disse que precisa da autorização do gerente da área para ser liberado. Quando surgir uma oportunidade que eu ver que se encaixa para você, eu falo com você, porque agora comigo aqui não tem vaga. Você prestou atenção na semelhança do sonho? Um homem falou para ela essas palavras, ou seja, no momento não. E quem foi que estava falando comigo? O sonho que Deus me deu foi uma mulher. Em que eu conhecia aquela mulher, mas no sonho eu não conhecia, mas eu sabia que conhecia. Ela segurava a minha mão para tentar entrar naquele lugar. Mas quando eu lembrei daquela cena, do que eu estava vivendo ali naquele dia, essa semana, eu me lembrei do sonho que Deus me deu, dizendo, eu não vou abrir. Você vai tentar, mas eu não vou abrir, porque ainda não é tempo para isso.
Estão entendendo como Deus ele nos sinaliza? Lá, ele sinaliza antes o que você vai viver lá na frente. Preste atenção nos sonhos que Deus te dá. Porque quando você estiver vivendo a situação, você vai lembrar exatamente. Não é parecido, não veja que eu estava no trabalho, mas no sonho era uma escola. São simbologias, mas Deus ele faz você viver a situação e lembrar daquilo que ele te mostrou. Lembrar, e ele faz sentir e confirmar no seu coração, assim como ele confirmou no meu, que eu iria tentar voltar, mas ele não ia abrir, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus está falando para corações aqui nesta manhã, que a porta que Deus vai abrir, ninguém pode fechar. Ninguém, porque é Ele quem abriu. Por isso não tenha medo. Entre pela porta, porque ninguém vai fechar a oportunidade que Deus vai entregar nas tuas mãos. Assim como não pense que você pode entrar por uma porta que não foi Deus que abriu. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. É Ele quem dá. É Ele quem vai te dar oportunidades. Todas as portas que o Senhor abrir para você, passe por elas. Se você está orando, você está procurando uma oportunidade em alguma coisa que eu não sei o que é. Não sei o que é a oportunidade que você está pedindo a Deus. A oportunidade que você está clamando a Deus. Se uma porta se abrir, passe por ela. Por mais que ainda não seja a porta que você está almejando. Porque portas levam para outras portas. Portas que se abrem em oportunidades levam a gente para outras portas, para outros lugares. Às vezes a porta não se abre escancaradamente para que você tenha aquilo que você sonhou, não. Mas Deus nos coloca em lugares que através daquele lugar vai te levar para aquilo que você está pedindo. Vai te direcionar para o lugar que você está pedindo ao Senhor. Não perca a oportunidade e não deixe a oportunidade passar. Se uma porta abrir para você, mesmo que não seja a porta que você está pedindo ainda, entre por ela. Porque Deus já preparou pessoas para te levar para o lugar. Para o lugar que você está sonhando. Para o lugar que você está pedindo. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém, meus irmãos. Diga amém, receba em nome de Jesus. Não saia daqui sem receber do Senhor. Se o Senhor te trouxe aqui nesse momento é porque Ele queria que você ouvisse essas palavras. Ouvisse exatamente as palavras que eu estou falando para você. Não perca a oportunidade. Eu não sei o que você está buscando neste dia. Não sei o que você pediu ao Senhor. Não sei. Mas Ele vai te posicionar em um lugar que não foi o que você pediu, mas que através deste lugar você vai ser direcionado para o lugar da promessa. O lugar da promessa. Por isso, todas as portas que se abrirem, entrem. Me lembrei essa semana que eu ouvi no meu coração do Senhor. As oportunidades que abrirem para você, entre. As oportunidades que abrirem para você, entre. Porque era Ele quem estava abrindo. Mesmo que eu visse que não era ainda do jeito que eu sonhava, que eu pedia. Porque é assim. Veja o que lembra? Vocês lembram de José? Vejam a promessa que Deus tinha na vida de José. Ele mostrou exatamente em quê? Em sonho. O início da história de José era um sonho que pessoas não acreditavam. José contou um sonho que não era direitinho como ele ia viver. Era com sol, era totalmente diferente. Mas Deus lá na frente, quando ele viu aquilo ali acontecendo, foi exatamente do sonho. Mas ele foi diretamente lançado e levado para o propósito? Não. Ele viveu coisas no meio do processo. Ele foi levado
para a prisão, ele passou tempo na prisão, mas em todos os lugares em que ele passou, Deus usava ele. E ele sempre era muito usado por Deus, até chegar no lugar onde Deus queria que ele tivesse. O sonho de Deus era que ele passasse por tudo aquilo, por toda aquela humilhação? Não. Mas era um preparo. Era um preparo do Senhor na vida dele. Para que quando ele chegasse exatamente no sonho de Deus, como governador do Egito, não existia aquele cargo naquele tempo, não existia um cargo abaixo de rei, mas Deus abriu aquela função. Abriu aquela função para quem? Para José. E ele mandava em todos como se fosse o rei. Ele mandava em todos como ele fosse o rei, porque foi assim que deram autoridade para ele. Que todos te obedeçam como se fosse a mim, como se fosse o rei. Façam tudo o que José disser, porque ele é guiado por Deus. Ele tem direcionamento de Deus. Com o passar do tempo, as pessoas olharam para José e confiaram em José. Não olharam mais para o passado de José, não, mas o que ele carregava. O que ele tinha dentro dele, a capacidade que Deus deu, a sabedoria, a inteligência. Ele era completo de sabedoria. Não olharam para o que ele tinha passado. Que ele tinha sido um escravo, que ele tinha sido posto na cadeia, que ele passou muitos anos na cadeia, era um penitenciário. Não olharam para o passado dele, mas olharam para o que ele carregava, para a sabedoria dele, a inteligência dele. Tem pessoas aqui que vão chegar num nível em algum lugar em que pessoas não dão nada, mas pessoas vão olhar para você e vão ver a capacidade que você tem. Vão ver a capacidade que você tem e que não é de você mesma, mas vem do Senhor, vem de Deus. Vai chegar a lugares que é plano do Senhor para você. Plano do Senhor. Plano do Senhor, escute bem. É plano do Senhor para a tua vida. Não esqueça disso. Não esqueça principalmente dos sonhos que Deus te sinaliza. Agarre todos, peça discernimento do Senhor, porque todos os sonhos é direção para a tua vida. Todos, todos, todos. Não descarte nenhum. Aqueles que você não entender, quando você estiver vivendo a situação, você vai lembrar dele. Você vai lembrar do sonho que o Senhor te deu. Em nome de Jesus. Quem ainda não curtiu essa transmissão, peço que, por favor, por gentileza, curta. Ajuda na transmissão. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo até aqui o que o Senhor está falando com vocês? Quem estiver entendendo, diz amém. Glória a Deus. Eu entendi, essa palavra foi para mim. Eu sou sonhador, sim. Deus me dá sonhos, sim. Muitas das vezes eu não entendo, mas eu creio que o Senhor está falando comigo neste dia. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas na minha vida, na tua vida. E que tudo que o Senhor me deu, depositou dentro de mim, não é só para mim. Tudo aquilo que o Senhor vem plantando dentro de mim durante tantos anos, não é para morrer dentro de mim, mas é para que eu compartilhe com pessoas, porque o Senhor está fazendo o mesmo com muitas pessoas aqui. O Senhor está fazendo a mesma coisa com pessoas aqui. Eu não ia falar sobre sonhos aqui, mas o Senhor me direcionou a partir do momento em que eu vi que Gideão, ele foi levado a escutar uma conversa sobre o quê? Sonho. Deus me direcionou a falar com pessoas aqui. Pessoas aqui. Sobre isso. Sobre sonhos. Deus fala conosco em sonhos. Creia. Creia. Então somente creia. Creia. Amém, meus irmãos? A Cristiane está dizendo, eu tomo posse dessa palavra, amém.
A Valéria está dizendo: liberta a vida profissional do meu filho, Senhor. Amém. Amém, Valéria. Não deixa de clamar pelo seu filho. Vai ser liberto, sim. Portas serão abertas para o teu filho em nome de Jesus. Portas serão abertas para o teu filho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabemos que para alcançarmos algumas coisas teremos lutas, teremos pessoas contrárias na nossa vida, mas devemos vencer todos os obstáculos crendo em Deus. Que é Ele que faz todas as coisas por nós, é o Senhor quem guerreia por nós. Em nome de Jesus. Muitas dificuldades vêm sobre a nossa vida, principalmente no meio profissional. São muitas pessoas com invejas uma das outras. Ninguém quer ver o bem das pessoas. Umas querem pisar em cima das outras, serem melhores do que as outras. E isso muitas das vezes causa frustração, causa vontade de sair daquele lugar, da porta que o Senhor já abriu. Por quantas lutas eu passei no trabalho em que eu trabalhei. Por quantas lutas. E eu não tinha quem recorrer. Eu amava o lugar que eu trabalhava, mas existiam pessoas muito difíceis de lidar, de conviver. Existiam pessoas maravilhosas, mas outras nem tanto. E tudo eu entregava nas mãos do Senhor. Tudo eu entregava nas mãos do Senhor. Quando eu chegava em casa, eu me derramava no Senhor e eu dizia: Senhor, cuida de mim. O Senhor sabe que eu preciso desse trabalho. Tá difícil, tá doendo, e o Senhor me sustentou por 12 anos. E só me tirou daquela empresa quando eu pedi. Por tantas vezes eu vi pessoas saindo daquele lugar. E Deus com a tua mão protetora em cima de mim. Eu sentindo o cuidado do Senhor, por quê? Porque eu orava pedindo para que Ele me guardasse, me livrasse. Eu me lembrava da palavra: 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E eu não fui atingida. Mas a partir do momento em que o Senhor colocou no meu coração o desejo de sair, e eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, por favor, permita que eu saia, que eu receba todos os meus direitos. Assim o Senhor fez em uma semana, irmãos. Foi uma semana. Uma semana. E eu nunca vou esquecer disso. Nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Quando eu pedi para que a porta não se fechasse para mim, o Senhor nunca permitiu. E quando eu pedi que aquela porta se fechasse, o Senhor fechou, porque era de acordo com a vontade dEle. De acordo com a vontade soberana do Senhor. Por isso que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, os nossos caminhos na mão dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Não somos nós, faça que nem Jesus. Jesus estava com medo de morrer, de ser sacrificado daquela forma. Ele sabia o que ele ia passar e ele era carne, ele ia sentir na dor, ele ia sentir dor. E ele orou a Deus e Deus, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim essa dor. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que prevaleça. O Senhor sabe da minha vontade, mas faça a tua, que eu sei que é melhor. Eu sei que vai doer agora, hoje, nesse momento, mas eu sei que amanhã a tua vontade vai prevalecer na minha vida. E eu serei glorificado, eu darei glórias ao nome do Senhor. Seja que nem Jesus. O que Ele passou é exemplo para nós. Entregue seus caminhos nas mãos do Senhor. Entregue, só confie que Deus tem o melhor para a sua vida, seja em qualquer lugar que seja. Se uma porta se fechar, foi o Senhor que fechou. Você pode até estar sofrendo porque essa porta se fechou, mas é porque Ele tem outra melhor para você. Não procure entender a dor que você sente hoje. Só tenha certeza que o que vem das mãos do Senhor é muito melhor. Essa porta foi Deus que tinha aberto, mas Ele fechou, porque Ele tem uma porta muito melhor. Muito melhor. Aquilo que vem das mãos do Senhor é maravilhoso, irmãos. É bênção do céu. Quando oramos por algo ao Senhor, que nós vemos que é atendido,
Nós sabemos que existe sim um Deus que é vivo e é poderoso aqui nesta terra. Um Deus que ouve a mim e a você. Que Ele não mede esforços para atender. Quem somos nós de pedir algo ao Deus Todo-Poderoso e lá de cima o Senhor atender? Quem somos nós? Por quantas vezes eu fiquei assim, de boca aberta, maravilhada, pulando aqui dentro da minha casa, por eu orar uma coisa hoje e eu ver 2 dias, uma semana ser atendido, só porque simplesmente eu orei e pedi. O Senhor estava vendo que eu estava precisando, mas eu não estava pedindo. Eu não estava pedindo. E a partir do momento em que eu abri a minha boca, o Senhor fez. Isso é maravilhoso, irmão. Não deixem de crer no Senhor, no seu poder. Não limite o poder do Senhor. Não se constranja. Ele é teu Pai. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele ainda é o dono do ouro e da prata e Ele tem todo o comando no céu e aqui na terra. Nada na nossa vida não acontece sem que de lá de cima primeiro Ele diga sim ou não. Nada, irmãos, nada. O inimigo ele tem poder sobre a nossa vida aqui, mas sobre o comando do Senhor, ele não pode ir além daquilo que Deus permite. Ele não vai além do que Deus permite. Até ele está sob o comando de Deus Todo-Poderoso e ele sabe disso e ele é derrotado. Ele é derrotado na minha vida e na tua vida, por isso que não tenha medo dele, ele tem medo de você. Ele tem medo do poder que Deus entrega nas tuas mãos hoje. Ele tem medo da tua oração. Ele sabe que se você se derramar na presença do Senhor verdadeiramente, aquilo que você pede, Deus vai conceder e Ele não tem poder para impedir. Ele tem poder para impedir até o momento em que você não se posiciona, que você não se reconhece como filha. Mas no momento em que você se reconhece como filho e filha, que você pode chegar para o teu pai e pedir o que você quiser, e Ele te dá, conforme a vontade dEle. Ele corre de você. Ele corre de você. Ele não tem poder sobre a tua vida. Não dê poder para alguém que não tem poder sobre a tua vida. Não dê poder para o inimigo, porque ele não tem poder sobre a tua vida no momento em que você se derrama em Deus. No momento em que você se derrama em Deus, ele não tem poder. A Valéria está perguntando qual a melhor oração para conversar com Deus. Não existe melhor oração. Não existe melhor oração. É só conversar com o Senhor como você conversa com qualquer pessoa. É intimidade. Sabe quando você tem uma intimidade com alguém? Eu chamo Deus de Pai. Meu Pai. Pai, me ajuda. Senhor, o Senhor está vendo. É como se o Senhor estivesse exatamente comigo naquele momento. Nos momentos mais difíceis da minha vida era somente eu e Deus. Eu e Deus, eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele me ouve. E todas as vezes em que eu oro, que eu coloco aquela situação nas mãos dEle, que Ele me responde, eu tenho a certeza que Ele me ouviu. E que Ele é o meu Pai. E que não existe outro para me procurar. É somente Ele. É somente o Senhor. Não existe hora, não existe momento. É no momento em que você sentir no coração, é agora. É agora. Eu vou. Por quantas vezes, muitas situações na minha vida, em que eu estava no meu trabalho, passando por uma luta, uma situação difícil, eu corria para o banheiro para chorar, para colocar aquela situação nas mãos de quem? De Deus. Eu não ia colocar a situação na mão de gerente, na mão de amigo, na mão de funcionário, não. Era nas mãos de Deus. E eu creia que Deus ia agir, e Deus agia de uma forma sobrenatural. É entregar todas as nossas aflições, as nossas situações nas mãos de quem pode fazer. Deus é como nós, que quando joga um jogo de xadrez, move as peças. Ele movimenta as pessoas aqui na terra, irmãos, ao nosso favor. Ele move corações que estão endurecidos, Ele amolece, assim como Ele endurece também.
como ele endureceu o coração de Faraó por muitas vezes, naquelas 10 pragas no Egito. A Bíblia é clara em dizer que não era Faraó que não queria que o povo fosse embora. Era Deus quem endurecia. E eu vou endurecer o coração de Faraó e mais uma vez ele não vai deixar que o meu povo vá. É Deus, tudo é Deus. Quando nós queremos sair de um lugar, queremos entrar num lugar, Deus endurece o coração de pessoas para não permitir, porque é conforme a vontade dele. Assim como é o Senhor que amolece e as pessoas olham para nós e nos dão oportunidades. É desse jeito, irmãos. Então, para quem que nós vamos recorrer? Para Deus. Tudo que nós precisamos, temos que recorrer para Deus, entregar tudo nas mãos do Senhor e descansar. Porque é Ele quem vai fazer. Só se colocar na presença do Senhor. Somente isso, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Quem aqui entendeu a palavra do Senhor? Quem aqui recebeu do Senhor? Quem aqui se levantou com essa palavra? Confie e ore a Deus. Não ache que eu tenho mais capacidade de falar com o Senhor do que você, não. Se Ele me trouxe aqui para te falar isso, é porque Ele quer que você também converse com Ele. Oração é conversar. Se ajoelhe como posição de humilhação, de submissão. A palavra nos diz que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará. É para dizer que existe alguém maior que a gente, superior a gente, que nós não somos nada sem Ele, entende? Até quem não crê vai cair de joelhos perante o Senhor. Não vai ter opção, vai cair de joelho. Todo joelho se dobrará. Que os teus joelhos se dobrem ao Senhor, como forma de submissão, que não existe outra pessoa, mas somente o Senhor, que você o adora. E ele abra sua boca e comece a conversar com o Senhor. Converse como se existisse uma pessoa ali na tua frente, como se fosse o teu pai. Conte suas aflições, aquilo que você quer, aquilo que você precisa, e entregue tudo nas mãos dele, e a partir daquele momento, descanse. Porque Ele vai começar a agir em teu favor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pela vida de vocês para encerrar essa transmissão, para que vocês possam ter um dia abençoado na presença do Senhor e que a palavra do Senhor tenha fazido efeito na vida de pessoas aqui, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, que neste dia o Senhor conceda a todos esses que por aqui passaram, por aqui ficaram, a tua presença, Pai, que eles saibam que contigo eles são maioria, que eles possam entregar tudo aquilo que eles estão passando, que eles estão necessitando nas tuas mãos e no teu cuidado, que o Senhor vai prover todas as coisas. O Senhor vai prover todas as necessidades que eles estão passando. O Senhor vai curar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai transformar em vidas aqui, Pai. Que todos eles possam se entregar completamente aos teus cuidados. É assim que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. E aquele que crê diz a mim, amém. Eu creio em nome de Jesus. Eu saio daqui tomando posse da minha vitória em nome de Jesus. Amém. Vanderlei, Terezinha, Helena, Antônio, Valéria. Fiquem todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Nunca esqueçam que existe alguém que está com vocês 24 horas. Muitas das vezes somos nós que esquecemos dele, que não damos atenção a ele, mas ele sempre está presente na tua vida. Conversa com ele, conta suas aflições, aquilo que você precisa, e depois você volte aqui para me contar o que ele fez. Se ele realmente escutou a tua oração e se ele atendeu, porque eu creio que ele vai fazer. E você vai voltar aqui para dizer que Jesus escutou e ele fez, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Quem não me segue ainda por aqui,
que possam passar a me seguir. Todos os dias tem uma palavra de Deus para o coração de vocês, como todos os dias também faço transmissão assim da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.